A paz do Senhor, queridos irmãos, prezados professores e alunos. Estamos novamente aqui diante de vocês a partir dos estúdios da ADC TV e também no nosso canal ADC Educacional, trazendo para vocês as pré-aulas para a classe de jovens. E certamente para nós será um motivo de satisfação, alegria e um contentamento de espírito glorioso da parte de Deus em nossas vidas. Iniciaremos a partir de agora o nosso terceiro trimestre de 2025 das lições bíblicas para a classe de jovens. E estamos com um tema extremamente importante, doutrinário, e que certamente trará nas nossas vidas o conhecimento necessário para as nossas vidas acerca da liberdade cristã. E vamos aprender na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, o tema da nossa revista desse terceiro trimestre de 2025. Já temos aqui a liberdade em Cristo, vivendo o verdadeiro evangelho conforme a carta de Paulo aos Gálatas. E certamente extrairemos lições importantíssimas, doutrinárias, de extrema importância para a nossa vida cristã, principalmente na atualidade em que vivemos, de uma libertinagem imensa, de falta de valores e princípios por parte de muitas pessoas, até mesmo de pessoas que se dizem cristãs. Mas nós iremos aprender com a palavra de Deus e a orientação do Espírito de Deus através da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, uma carta extremamente importante para os nossos dias e que certamente abrirá o nosso entendimento e trará leques importantes para as nossas vidas, para o nosso portar, para o nosso comportamento como cristão. E vocês serão os nossos convidados especiais. Certamente teremos um trimestre importantíssimo, ainda mais do que os outros, porque a cada momento nós temos visto que os assuntos têm se encaixado e certamente você terá na sua vida, na sua família, no seu ministério, você, querido jovem, terão também o fortalecimento, irá se expandir o teu entendimento, o Senhor irá esclarecer, trazer luz à tua mente e certamente você entenderá verdadeiramente o sentido da liberdade de viver em Cristo Jesus. Então, fique conosco. O tema da nossa lição já está em tela e eu quero que você acompanhe conosco. Gálatas, a carta da liberdade cristã. Esse tema importantíssimo que estamos estudando a partir de agora, acerca da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, como você pode perceber agora em tela, nós iremos entender verdadeiramente que o apóstolo Paulo, escrevendo essa epístola, vai trazer orientações importantíssimas para as nossas vidas. O texto do dia, que já está em tela para você, diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo. Gálatas 2 e versículo 16. A justificação de Deus, através do conhecimento das Escrituras que nós temos, nos torna justo diante de Deus, através do maravilhoso sacrifício substituto de Jesus, restaurando a nossa condição, trazendo paz, trazendo tranquilidade às nossas vidas e certamente essa justiça de Deus que vem nas nossas vidas, ela vem através do conhecimento do sacrifício de Jesus no Calvário e essa certeza que nós temos e iremos aprender dentro dessa epístola de Paulo aos Gálatas, que a nossa justiça ela é um resplendor da glória de Deus, porque o homem em si mesmo, ele não pode ser justo. A justificação é uma obra de Deus, através do Espírito de Deus, moldando as nossas vidas. A síntese vai nos dizer assim: a carta dos Gálatas
é uma exposição da salvação pela fé em contraste com a salvação pelas obras. Nós iremos entender no decorrer de todas as lições, inicialmente nessa parte introdutória, na lição de número 1 que estamos estudando hoje, acerca das obras que nós fazemos e acerca da verdadeira fé com obras que nós entenderemos e nós iremos aprender ainda mais com essa epístola, que a nossa vida de fé, a nossa vida de confiança plena em Deus, ela deverá sobressair as nossas obras. A nossa salvação, a nossa restituição de vida diante de Deus, ela é feita inicialmente quando nós cremos no nosso coração, quando nós verbalizamos com a nossa boca acerca da salvação. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 10, a partir do versículo 8, ele diz: porém o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. E ele vai continuar, eu vou aqui parafrasear para você. Se com a tua boca confessares a respeito da salvação, crendo no teu coração, certamente serás salvo. Ou seja, a nossa confiança plena em Deus, ela antecede as nossas obras. É bem verdade que eu e você precisamos produzir, sermos produtivos quando nós analisamos na palavra de Deus, naquele texto de João capítulo 15, acerca da videira verdadeira, o agricultor e as varas que somos nós, que precisamos ser enxertados nessa videira verdadeira e que assim iremos produzir no reino de Deus aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas, trazendo para a nossa realidade hoje, nós iremos entender acerca dessa verdadeira liberdade na presença de Deus e também dos homens. Como de costume, nós teremos 3 objetivos que iremos delimitar com vocês, queridos jovens, vocês professores também que estão conosco e também os nossos amigos que estão conosco a partir do YouTube, que já está em tela para vocês. Primeiro é entender o panorama geral da carta aos Gálatas, compreender o contexto histórico em que a carta foi escrita, refletir a respeito dos ensinos da carta aos Gálatas para os nossos dias. Serão basicamente isso que nós estaremos estudando com vocês aqui nessa pré-aula e certamente será aprofundado com os nossos queridos professores em sala com vocês e certamente teremos um aprendizado glorioso da parte de Deus. O texto que nós estaremos estudando nesta lição de número 1 hoje com vocês já está em tela, Gálatas capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 5. A introdução da nossa lição assim nos diz: ao longo desse trimestre, estudaremos as cartas de Paulo aos Gálatas, escrita no primeiro século de nossa era. Essa correspondência foi enviada aos crentes da região da Galácia e buscou mostrar aos seus leitores a importância da liberdade cristã e a suficiência do Evangelho. Eram homens e mulheres que haviam sido alcançados pela pregação e o ensino da salvação oferecida por Jesus, mas quem em algum momento se deixaram levar por ensinos diferentes dos que haviam recebidos e estavam se afastando do plano de Deus para suas vidas. Rever os ensinos dos apóstolos nesta carta pode nos fazer refletir a respeito da importância de valorizar o sacrifício de Jesus e não nos deixar levar por ensinos estranhos que buscam colocar o esforço humano como um substituto à graça de Deus. Era isso que eu estava aqui salientando com vocês inicialmente. As nossas obras, elas serão importantíssimas no reino de Deus, mas o mais importante é nós entendermos que as nossas obras, elas não poderão sobressair o sacrifício de Jesus por nós, a importância gloriosa do sacrifício de Jesus, e nós, pela fé em Cristo, entendemos isso, que esse sacrifício trouxe para nós a restauração da nossa vida e nós iremos viver a partir daquilo que Jesus nos orienta através dos seus servos na palavra de Deus
e trazendo para a nossa realidade de hoje, através da orientação de Paulo, a orientação que Paulo escreveu ali para as igrejas na Galácia, principalmente aos Gálatas aqui nós estamos estudando, e iremos ver o verdadeiro portado cristão, o verdadeiro posicionamento que o cristão deverá ter diante de adversidades, diante de qualquer situação que englobará o conhecimento das Escrituras. Nós precisaremos entender que a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus, para mim e para você, querido jovem professor, será suficiente para nós vivermos uma vida santa, uma vida irrepreensível diante de Deus e diante de uma sociedade imunda e perversa que estamos vivendo. Nessa parte introdutória, eu quero deixar bem claro para vocês isso, e que certamente será mais aprofundado ainda com os professores em sala. A nossa liberdade cristã, ela vai depender do nosso conhecimento das Escrituras e da importância que nós iremos dar à pessoa bendita de Jesus e agora o seu Espírito operando nas nossas vidas a transformação, a modificação necessária ao passar dos dias como um processo transformador e justificador na minha vida e na sua vida, querido jovem, quando nós entendemos e abrimos o nosso coração para que Deus possa fazer a sua obra nas nossas vidas e nós vivermos de acordo com a sua vontade. Nós iremos entender já já porque nós estamos falando sobre liberdade cristã. O tópico 1 vai nos dizer a carta aos Gálatas. O contexto desta carta, que já está em tela para você, vai nos dizer: Paulo escreveu essa epístola aos convertidos a Cristo em Gálatas, algum tempo entre 48 e 58 depois de Cristo. Os mestres cristãos judaizantes tinham procurado fazer os Gálatas se voltarem contra Paulo e converteram-nos de que, como gentios, precisavam ser circuncidados. Gálatas 5, do versículo 2 ao 6, Gálatas 6, do 12 ao 15. E observarem o ritual da lei, Gálatas 4, 10. O evangelho de Cristo se espalhou pelo Império Romano quando os judeus estrangeiros ouviram a sua mensagem e receberam Jesus em seus corações. Essa divulgação se deu pelo testemunho de irmãos judeus que fugiram de Jerusalém por conta da perseguição, mas também se deu pelo trabalho específico de obreiros como Barnabé e Paulo. Esse era o contexto inicial da importância de Paulo enviar uma carta aos irmãos na Galácia para combater aqueles costumes que estavam sendo tentados, na verdade, ser introduzidos na mente dos cristãos recém-convertidos ao Evangelho, cristãos gentios na sua maior parte, e que alguns irmãos desavisados ali, judeus, tentando causar em suas vidas problemas, para eles viverem uma vida de acordo com os judeus e se tornarem ali observadores da lei mosaica. E nós entendemos pelo contexto de toda a história do povo de Deus, após Jesus ser assunto aos céus, que a liberdade cristã do cristão, essa liberdade que nós temos e possuímos, ela vem pelo conhecimento da obra de Jesus, das palavras de Jesus proferida quando esteve conosco aqui. E Paulo, como um apóstolo, apesar, nós vamos ver, de não ter o seu ministério com o Senhor Jesus e com os apóstolos 12, mas tudo aquilo que aconteceu com a vida do apóstolo Paulo foi totalmente direcionado por Jesus. Desde o início da sua aparição a Paulo no caminho de Damasco, e ali começa a se desenrolar a obra que Jesus haveria de fazer através do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, aqueles que haviam se convertido, que não eram judeus, eram de outras nacionalidades, mas que mesmo assim creram na palavra de Jesus e tiveram agora as suas vidas transformadas, e que em contrapartida a isso, uns cristãos judeus tentaram introduzir em suas vidas costumes da lei mosaica que não caberiam ali em suas vidas, porque eles viviam agora de acordo com o evangelho de Jesus,
o evangelho da libertação e a lei aprisionava, mas Jesus veio para libertar o homem das amarras em que a lei havia posto. O subtópico 2, o autor. É claro que é o apóstolo Paulo. O texto de Gálatas 1, do versículo 1 ao 2, vai nos dizer: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia. Vamos ver Paulo falando isto devido ao questionamento de alguns judeus que subjugavam sua autoridade apostólica. Era isso que eu estava dizendo para você há poucos instantes. Alguns deles não acreditavam na autoridade que estava sobre a vida do apóstolo Paulo, como um apóstolo escolhido por Deus. Eles acreditavam, é bem verdade que isso se propagou em diversos lugares na cabeça de alguns homens, que Paulo não teria a autoridade do apostolado em sua vida, porque não esteve presencialmente no mistério com Jesus. Mas nós vamos entender que todas as obras que o apóstolo Paulo fez foram direcionadas pelo Espírito de Cristo e pelo próprio Jesus que apareceu a ele no caminho de Damasco, como eu havia falado para vocês. Todo o processo de transformação, todo o processo de libertação na vida do apóstolo Paulo, das amarras do judaísmo, veio através da pessoa bendita de Jesus Cristo. E aí nós vemos um termo que vai retratar muito bem acerca da liberdade que nós estamos falando para você e que estamos estudando e vamos estudar ao longo desse trimestre. A palavra liberdade vem de sua origem latim, libertas, que por sua vez deriva de liber, ou um ser livre, ou um ser isento de constrangimentos, mas que vai executar as coisas segundo a sua vontade. Mas eu quero colocar aqui a sua vontade entre aspas. É a vontade de Deus que deve prevalecer. É a vontade de Jesus que deverá prevalecer na minha vida e na sua vida, querido jovem. Essa liberdade que nós vivemos agora em Cristo é uma liberdade que não vai dar ocasião à libertinagem, à devassidão, à imoralidade espiritual ou de qualquer outro gênero. Nós precisaremos viver nessa liberdade em Cristo com muita cautela. É uma linha muito tênue, uma linha muito fina que separa a liberdade da libertinagem. Então, queridos jovens, vocês precisam entender uma coisa: a nossa liberdade não irá nos dar ocasião para vivermos uma vida da forma que queremos. A liberdade em Cristo é uma liberdade condicionada ao padrão de Jesus, ao padrão das Escrituras para as nossas vidas. E para mim e para você, jamais será pesado. Eu já fui jovem, sei como é que você pensa, sei como é o seu posicionamento, que eu também já vivi diversas coisas. É bem verdade que vivemos um tempo hoje diferente, de tecnologias, de redes sociais. Então nós precisaremos ter muita cautela com essa liberdade que nós estamos vivendo e que muitas pessoas, muitos pregadores, muitos pastores e líderes aí a mundo afora têm pregado uma liberdade que não tem nada a ver com a liberdade em Cristo, mas é uma liberdade vivenciada a partir do seu próprio conhecimento, a partir do seu próprio entendimento que eles têm vivido isso. E nós precisaremos viver uma liberdade de acordo com o que a palavra de Deus nos orienta. O subtópico 3 diz: o motivo da carta. O objetivo da carta se deu acerca do alerta aos crentes do perigo da prática da lei mosaica. Paulo, nesta carta, enfatiza aos crentes, quer judeus ou quer gentios, que os mesmos desfrutavam em Cristo da completa salvação. Foram justificados, Gálatas 3, do versículo 6 ao 9, adotados, Gálatas 4, do versículo 4 ao 7, renovados, Gálatas 4, 6 e 6, 15, e feitos herdeiros de Deus segundo as promessas do pacto abraâmico, Gálatas 3, 1.
Nós vemos tudo isso dentro dessa carta do apóstolo Paulo, a preocupação que Paulo tinha com o bom andamento do comportamento cristão que deveria existir no meio da igreja na Galácia. Era um cuidado do apóstolo Paulo a infiltração que poderia vir de alguns cristãos judeus que tentavam judaizar alguns novos decididos, alguns novos cristãos que foram ganhos através da pregação do evangelho, e nós vamos perceber o combate que o apóstolo Paulo faz nessa epístola de Paulo aos Gálatas acerca dos costumes que alguns cristãos ali queriam implantar na mente daqueles cristãos novos, costumes que iam engessar, costumes que iriam trazer em suas vidas algumas prisões que a Bíblia não dá. Trazendo para a nossa realidade de hoje, nós não precisamos hoje de castiçal nas igrejas, nós não precisamos hoje de águas bentas, não precisamos hoje de artifícios humanos para tentar arrebanhar pessoas ao Evangelho de Jesus. Aprender ali na casa de Deus, o principal objeto importantíssimo, que na verdade é algo glorioso nas nossas vidas, é o conhecimento das Escrituras, que será suficiente, um conhecimento advindo pela interpretação que é dada pelo Espírito de Deus nas nossas vidas. Não apenas e nem plenamente, nem completamente, de acordo com aquilo que eu vou achar, com aquilo que eu vou interpretar, mas essas interpretações, elas precisam ser feitas de acordo com a direção e ali a orientação do Espírito de Cristo em nossas vidas. Esse era o cuidado que o apóstolo Paulo tinha com aqueles cristãos novos, decididos, novos convertidos, para não serem bombardeados com conhecimentos estranhos daquilo que ele estava orientando eles a viverem, o verdadeiro evangelho. É por isso que no tema da nossa lição vai falar sobre isso, o verdadeiro evangelho. Vivendo de acordo desse evangelho verdadeiro, o evangelho de Jesus, o evangelho proferido por Jesus e orientado por Jesus aos seus discípulos, aos seus apóstolos, aos seus servos, para que eles vivessem uma vida de acordo com o padrão que Jesus estabeleceu, não com o padrão que o homem vai estabelecer. O homem, ele é tendencioso a fazer isso, a dar orientações que a Bíblia não está dando. Então nós precisamos ter muita cautela com isso. E como nós vamos entender isso? Vocês aqui estão sendo orientados agora, vocês jovens. E isso é muito importante nos dias atuais. Nós entendermos até onde vai a minha e a tua liberdade diante dos homens e diante de Deus. O tópico seguinte nos diz, a saudação paulina. Subtópico 1, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, ou dos homens, versículo 1. Esse aspecto é importante, pois ele não teria escrito tais palavras se a sua autoridade apostólica não estivesse sendo colocada em xeque por seus acusadores, os judaizantes. É verdade que Paulo não andou com os 12 por ocasião do ministério terreno de Jesus, mas da mesma forma que os 12, Paulo foi ensinado pelo próprio Jesus, como ele escreveu. Em Gálatas 1,12 diz, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Essa revelação é referente à visão de Cristo no caminho de Damasco, seguida de muitas outras revelações através do Espírito Santo, como vemos em 2 Coríntios 12 e versículo de número 7. É isso. Toda a orientação que o apóstolo Paulo transcreveu, falou aos irmãos que estavam ali nas diversas igrejas na Galácia e outras cartas que foram escritas, Paulo fez tudo aquilo de acordo com a vontade e a orientação de Jesus dada a ele. Não foi de sua cabeça. Eu quero aqui reforçar isso. As nossas orientações que estão sendo dadas agora para você, querido jovem, é de acordo com a palavra de Deus. As nossas orientações nas nossas lições bíblicas, seja aqui na classe de jovens, seja na classe de adultos, seja na classe infantil, os adolescentes, essas orientações que nós estamos dando a vocês são orientações trazidas pela palavra de Deus,
dentro da vontade de Deus. Essa é a seriedade que nós temos em trazer para vocês as lições da pré-aula para as classes e eu trazendo para você para a classe de jovens. Certamente para nós é uma imensa responsabilidade para passar para vocês a importância dentro desse tema que nós estamos estudando agora, da liberdade em Cristo. Nós precisamos viver uma vida de libertação de algumas amarras que poderão prejudicar o nosso andamento e o nosso crescimento espiritual. O subtópico 2 nos diz, da parte de Jesus e Deus Pai, verso 1. A origem do seu apostolado, Paulo deixa claro que veio da parte do Senhor. Esta carta é uma defesa do verdadeiro evangelho para os Gálatas, que tinham experimentado a salvação em Jesus. A nossa salvação, assim como aconteceu na orientação de Paulo aos Gálatas, essa salvação veio pelo conhecimento de Jesus Cristo. Esse era o maior embate, esse era o maior impacto que Paulo queria trazer aos corações daqueles irmãos novos decididos e aqueles que já existiam lá, que já estavam servindo ao Senhor. Era mostrar para eles que a maior importância era viver uma vida de acordo com o padrão de Jesus Cristo, o padrão da graça, o padrão que trazia essa liberdade na vida do cristão sem as amarras da lei. A lei aprisionava, mas a graça veio para nos libertar. É bem verdade que nós precisamos ver a Bíblia num contexto geral. De forma didática, nós temos capítulos, nós temos versículos, nós temos livros, nós temos Novo e Antigo Testamento, mas a completude da Bíblia precisa ser analisada para a gente também não ter e criar alguns costumes, algumas coisas que não existem dentro da palavra de Deus e principalmente a orientação verdadeira de todo o contexto. É como o apóstolo Paulo escrevendo a sua epístola ao jovem pastor Timóteo, que a palavra de Deus ela não é toda feita, ela é inspirada, toda a escritura é inspirada por Deus. Ou seja, não há nenhum conhecimento, não há nenhuma palavra descrita na Bíblia que não seja da vontade de Deus. As palavras que nós lemos nas Escrituras é a inspiração de Deus para as nossas vidas, ou seja, é colocar dentro de nós esse conhecimento de Deus para que possamos viver uma vida tranquila, uma vida abençoada e uma vida sempre se afastando e distanciando daquilo que poderá causar uma mácula, uma mancha, trazer um embaraço para as nossas vidas. A Escritura e o verdadeiro Evangelho de Jesus vai trazer na nossa vida essa transformação e essa purificação nas nossas vidas. O subtópico 3 diz, os irmãos que estavam comigo, verso 2. Paulo demonstra de forma humilde que não fazia a obra de Deus sozinho. Fazemos a obra de Deus também com a ajuda e com a comunhão com os irmãos em Cristo. Paulo vai deixar isso bem claro. Não há possibilidade de fazermos a obra de Deus sozinho. O nosso pastor presidente, pastor Roberto, tem os seus pastores auxiliares, tem a sua liderança, tem os pastores obreiros de diversas congregações que estão fazendo o seu trabalho. Na sua completude, a Assembleia de Deus em Criciúma desenvolve um papel extraordinário, social e espiritual na vida de muitas pessoas aqui em Criciúma. Eu quero dizer para você uma coisa importante. Nós precisaremos ter essa comunhão verdadeira com Deus e também essa comunhão com os nossos irmãos para que possamos fazer a obra de Deus de uma forma mais sábia, de uma forma mais transformadora na vida das pessoas através do Evangelho de Jesus e dessa unidade que nós temos como corpo de Cristo. E certamente a obra de Deus irá frutificar, irá produzir, irá se expandir quando nós entendermos acerca disso, das orientações que são dadas pelos homens de Deus, que são orientados por Deus, assim como o apóstolo Paulo foi orientado por Jesus a passar as informações, as orientações que aqueles homens e mulheres precisavam ter para terem as suas vidas tranquilas e uma vida afastada daquilo que poderia trazer amarras em suas vidas.
Nós, conhecedores do Evangelho de Jesus, hoje temos na nossa vida, na nossa mente e no nosso coração essa certeza dessa liberdade que o Senhor vai nos proporcionar de vivermos uma vida afastada de prisões que muitos homens aí afora tentam colocar em muitas pessoas e que também muitas pessoas vivem aprisionadas por não ter esse conhecimento e por cumprir cabalmente as palavras desses homens que talvez muitos deles não tenham nenhum pudor com as Escrituras Sagradas. Subtópico 4 diz: os destinatários, a todos os irmãos meus companheiros, às igrejas da Galácia, Gálatas 1:2. Perceba que essa carta não estava restrita apenas a uma única igreja, mas também aos romanos, aos coríntios e aos efésios, que eram igrejas que faziam parte da região da Galácia. Ou seja, as orientações que o apóstolo Paulo vai dar a estas igrejas, a este povo da Galácia, é uma orientação só, que serviria para todas as igrejas que estavam ali. Nós vemos isso hoje, acontecendo dentro do nosso ministério. A orientação que é dada na igreja sede é dada às congregações, os pastores dos setores orientam os pastores das congregações e assim a orientação é dada para todo o povo, para toda a igreja aqui em Criciúma. Quero dizer para vocês, a orientação que o apóstolo Paulo dava aos irmãos na Galácia eram as orientações que eram dadas por Jesus. Então nós precisamos ter esse cuidado. As orientações que deveremos dar aos nossos irmãos precisará ser inicialmente orientações advinda do conhecimento das Escrituras e não só apenas através do nosso próprio conhecimento, mas um conhecimento extraído de Deus através do seu Santo Espírito que habita nas nossas vidas. E nós, como cristãos, temos o Espírito de Deus moldando as nossas vidas constantemente. E isso é maravilhoso. Nessa parte introdutória, quero deixar bem claro isso para vocês, queridos jovens e professores, que nós precisaremos nos situar o que o apóstolo Paulo queria transmitir com essa liberdade cristã na vida dos irmãos ali na Galácia. Nós vamos entender isso ao longo desse terceiro trimestre, que será uma bênção para as nossas vidas. O tópico seguinte diz: a mensagem para os nossos dias. Subtópico 1, a importância da liberdade. A liberdade de uma vida santa, de comunhão com Deus e acesso livre à presença dEle. Não precisamos seguir obras da lei, pois somos salvos em Jesus. Assim como os Gálatas receberam o Evangelho pela fé e não em costumes ou dogmas plenamente humanos, a orientação do apóstolo Paulo, que era dada aos irmãos ali, aos Gálatas, eram orientações que iam além dos costumes aprendidos no judaísmo, iam além dos costumes aprendidos na lei mosaica, iam além daquilo que aqueles homens judeus acreditavam. Não era o novo evangelho no sentido de coisas novas para aquelas pessoas, mas eram as orientações que eram dadas a partir de Jesus. O evangelho de Jesus, as boas notícias de Jesus, as boas novas que eram dadas por Jesus e que o apóstolo Paulo ia paulatinamente trazendo aos irmãos, orientando as suas vidas de como eles deveriam se portar e viverem segundo a graça, um dom imerecido de Deus através de Jesus, através do seu sacrifício para as suas vidas, que era e que é e que sempre vai ser suficiente na minha vida e na sua vida. Mas eu volto a dizer o que eu disse no início. A liberdade é uma linha tênue para chegar na libertinagem. Você tem que ter muita cautela. A liberdade vivida em Cristo é uma liberdade de transformação. A liberdade vivida em Cristo é uma liberdade advinda pelo conhecimento do Evangelho de Jesus, das Escrituras Sagradas. A liberdade vivenciada pelos cristãos aqui em Gálatas e por nós hoje é uma liberdade advinda do conhecimento de Jesus
e das orientações que Jesus dava aos seus discípulos e aos seus apóstolos. Esse é o fundamento principal que nós já vimos em Atos, capítulo 1, a partir do versículo 42. A doutrina dos apóstolos, a comunhão, no partir do pão, nas orações. Essa doutrina dos apóstolos não é necessariamente criada pelos apóstolos segundo Atos 1, 42 em diante, mas é uma doutrina aprendida pelos apóstolos a partir da orientação de Jesus. Era isso que as Escrituras estavam querendo dizer. Não era unicamente uma doutrina dita pelos apóstolos, mas era aquilo que eles tinham aprendido através de Jesus. Isso é importante eu deixar claro para vocês. Subtópico 2. Nossa salvação não depende de nossas obras. Não temos a capacidade de em nós mesmos nos tornarmos salvos, puros ou santos e receber sem Jesus a salvação plena. As obras são úteis, mas elas são insuficientes para a salvação da alma. A salvação é obra do Espírito de Cristo. É isso. As obras, elas são úteis e são bastante importantes dentro do reino de Deus, dentro da obra de Deus. Mas as obras já são uma explanação, uma exteriorização da nossa vida como cristãos, vivendo nessa graça de Jesus Cristo. Essas obras, elas vêm através do meu conhecimento de Cristo, da minha fé alicerçada nas Escrituras e de uma vida aproximada e de comunhão com Deus e uma vida sempre direcionada pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo da verdade que vai trazer essa claridade na minha mente e na sua mente, querido jovem, para que possamos entender qual é o nosso papel como cristãos nessa vivência dessa liberdade. Olha, aqui eu quero abrir um parênteses para você importante, dizer para você jovem, essa liberdade que hoje as pessoas estão apresentando para vocês, talvez na faculdade, na escola, na vizinhança, essa liberdade que vai contra a palavra de Deus, não é liberdade, é uma libertinagem, é uma devassidão, pode se transformar numa imoralidade e também num grande embaraço para a sua vida, querido jovem. A verdadeira liberdade é uma vida totalmente direcionada por Deus, uma vida em comunhão com Deus e com os irmãos, é uma vida sempre com a mente transformada, uma linguagem sadia, uma vida transformada pelo poder do Evangelho de Jesus. E quero deixar aqui para você bem claro, frisar para você uma coisa importante, querido jovem. A tua postura, a nossa postura, ela deve sempre cumprir cabalmente aquilo que as orientações da Bíblia vai trazer para nós. Fora isto, nós vamos em algum momento entrar em uma situação muito difícil e adversa. Olha, não use da liberdade que o Senhor Jesus nos deu para se transformar em um embaraço e numa libertinagem. Ou seja, nós precisamos viver uma vida santa, uma vida irrepreensível, mesmo hoje em tempos modernos. Mas a modernidade, a tecnologia não poderão nos afastar da presença de Deus, das coisas mais básicas que o cristão precisa viver. Leitura diária das Escrituras, oração constantemente, uma oração sem cessar, como já dizia o apóstolo Paulo, uma vida totalmente desprendida do mundo, dos seus prazeres e das suas vontades que possam macular nossa vida espiritual, uma permanência na casa de Deus e uma vida de modéstia completa na presença de Deus. É isso que significa liberdade cristã. Guarde isso na sua mente, jovem. Voltemos aqui. Isso eu digo para vocês, para que vocês possam ser ainda mais abençoados na presença de Deus. Subtópico 3, os judaizantes. Paulo desejou demonstrar nesta carta que o sacrifício de Jesus foi único, perfeito e é suficiente para a nossa salvação. Os sacrifícios existentes na antiga lei não são mais necessários hoje. Sacrificar animais pelos pecados não é mais necessário. O sacrifício de Jesus foi único, perfeito e transformador nas nossas vidas. Nós temos acesso à presença de Deus para pedirmos perdão quando deslizarmos em algum momento da nossa vida.
somos tendenciosos a ter alguns deslizes, mas nós precisaremos colocar na nossa mente uma coisa: eu não posso jamais criar uma apologia para estar sempre caindo. Não, eu preciso ter uma vida forte, fortalecida por Deus. E esse fortalecimento, eu disse para vocês agora há poucos instantes, como nós iremos obtê-lo. Você vai entender. É uma vida de comunhão com o Senhor. É uma vida totalmente desprendida do mundo. Nós precisamos estar no mundo, mas como se não tivéssemos no mundo. Precisamos estar aqui no mundo para trabalhar, para nos organizar, mas o mundo e o seu sistema imundo não poderão ter poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. A autoridade e o poder na nossa vida, ela vem de Deus em nós. Vem do conhecimento das Escrituras. E nós iremos abordar diversas vezes aqui para vocês algumas coisas que poderão nos trazer sempre essa liberdade cristã, viver esse verdadeiro evangelho e não esse evangelho que aí fora às vezes tem sido pregado. Um evangelho de mistura, um evangelho adocicado, um evangelho em que as pessoas podem fazer o que quiserem de suas vidas, podem estar da forma que quiserem, não precisam ter transformação. O que importa é uma vez salvo, salvo para sempre. O que importa é viver uma vida de acordo com a sua própria vontade. Não é isso que a Bíblia diz. Nós precisamos viver de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, segundo o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12. Nós temos que viver afastado da imoralidade, afastado da prostituição, afastado de tudo aquilo que possa causar um embaraço nas nossas vidas. A liberdade que o Senhor Jesus nos dá, ela é suficiente para vivermos alegres e contentes na presença de Deus. Para muitos cristãos hoje, na atualidade, essa liberdade de viver uma vida de acordo com o Evangelho é um pesar, é uma tristeza. Você vê muitos cristãos carrancudos, tristes, e dizem que não podem fazer nada. Na verdade, podem sim, mas tem muitas coisas que você não deve fazer. Há uma liberdade, você pode fazer o que você quiser de sua vida, jovem. Mas uma coisa é certa, consequências terão. Se você fizer coisas que são de acordo com a palavra de Deus, consequências maravilhosas virão sobre a sua vida. E também é verdade se você fizer o contrário. Coisas desastrosas poderão acontecer na sua vida. Mas você precisa entender uma coisa: nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. Isso é importante. A conclusão vai nos dizer: sempre teremos diante de nós o desafio de lembrar que a nossa salvação é recebida pela fé e que não precisamos seguir rituais de outras culturas que se propunham a ser complementares à nossa salvação. Os gálatas precisaram ser ensinados de que a salvação não está vinculada às obras da lei, pois o Evangelho é suficiente para nos salvar. A graça do Senhor é o que basta para a nossa salvação. Aqui eu quero abrir aqui um parêntese e dizer aqui para você uma coisa. Hoje a igreja brasileira, ela tem sido muito bombardeada com aquilo que acontece nos Estados Unidos. Aquilo que acontece nos Estados Unidos em poucos minutos está no Brasil, através das redes sociais. Isso tem atingido os mais diversos segmentos hoje na igreja, na música, na cultura e em alguns segmentos sociais. Se você vê, olha, a igreja brasileira precisa voltar à sua origem, o seu posicionamento. A igreja brasileira hoje tem vivido muitos costumes americanizados. Algumas coisas que têm acontecido, que nós vamos ver ao longo desse trimestre, que não são bons para a nossa vida, que não têm trazido crescimento para a igreja brasileira, mas em alguns casos tem trazido embaraços, tem trazido algum problema para a igreja brasileira. Nós temos que estar atentos acerca disso. Aquilo que nós aprendemos com o Evangelho de Jesus, ele é suficiente. Nós não precisamos de melhorias, em dar melhorias, em colocar coisas nas Escrituras que não existem. Eu e você, querido jovem, eu e você, querido professor, precisamos viver nessa liberdade de Jesus de acordo com as Escrituras e não aquilo que é implantado por pessoas. Nós temos que viver uma vida de acordo com o Evangelho de Jesus. Isso é muito importante. E eu serei muito enfático dentro dessa lição, dentro desse terceiro trimestre, acerca disso, porque eu julgo ser muito importante. Eu julgo ser muito importante para a nossa vida esse conhecimento e nós voltarmos à nossa origem realmente como ela deve ser.
a simplicidade do Evangelho. Hoje, as igrejas têm perdido isso, a simplicidade do Evangelho de Jesus. Lembre-se disso, a simplicidade, ela sempre vai ser mais. Voltemos. Olha, que Deus continue nos abençoando, continue guardando as nossas vidas de uma forma sobrenatural. Isso é apenas a nossa introdução para esse trimestre, esse terceiro trimestre de 2025, que nós estamos estudando acerca da liberdade em Cristo, vivendo o verdadeiro evangelho conforme a carta de Paulo aos Gálatas. Que o Senhor Jesus continue te abençoando e até a nossa próxima pré-aula. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.